Oi, gente, tudo bem? Me chamo Vanessa, tenho 24 anos. Esse é meu primeiro vídeo no canal. E nesse primeiro vídeo vai ser sobre o meu relato de parto, que eu, no caso, tenho essa menininha aqui, que se chama Lívia. Ela tem 6 meses e amanhã ela completa 7 meses. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Esse é o meu primeiro vídeo nesse canal, porque eu criei especificamente para eu poder fazer vídeos sobre maternidade. Eu tenho um outro canal, mas eu não vou gravar mais pra lá. Vou gravar somente pra cá, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário. Seja um inscrito, tá? Porque eu vou gravar bastante conteúdo pra cá. Então, vem comigo acompanhar o meu relato de parto. Bom, gente, o relato, ele começa no dia 19 de abril, tá? O relato do meu parto. Começa dia 19, né? De abril, no qual eu passei mal, só que esse passar mal não era pra ter a Lívia, e sim de sintomas gripais, outras coisas aí que ao decorrer do vídeo eu irei contando pra vocês, tá? Dia 19, à noite, aí tardecer pra noite, eu já tava um pouco, sabe, amuadinha, eu tava o quê? Sentindo muito frio, e nesse dia tava um vento, né? Eu tava sozinha em casa, eu tava sozinha nesse momento que eu passei mal, tá? Meu esposo, ele teve que dar uma saidinha, e nessa saidinha dele eu passei mal. Eu tava com calafrio, sabe? Eu tava até com um lençol, tava sentado aqui perto dessa janela, e meu esposo pediu para que eu me arrumasse, que a gente iria sair. Então, o que que eu fiz? Eu fui, tirei a coberta para me tomar banho. Só que nessa hora que eu fui para tomar banho, acredito eu que tenha levado um choque térmico, porque eu fui tomar banho e nessa de eu ir tomar banho, eu comecei a passar mal no chuveiro. Começou a dar aquelas, como se fosse agulhada, sabe? Agulhada no peito. E eu não conseguia ficar em pé, porque os meus braços, minhas pernas, eles travaram, sabe? Travaram mesmo. Então aí eu nem consegui tomar o banho direito, né? Aí eu vim pra cama. No que eu vim pra cama, comecei a vomitar. Comecei a vomitar muito, aquela dor no peito não passava, porque, tipo, como se fosse muitas agulhadas no peito. E eu me lembro especificamente, aí eu fui, deitei na cama, não consegui deitar, eu fiquei sentada na cama, comecei a vomitar, 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 tipo, eu não conseguia me mexer muito bem. Aí quando eu consegui respirar, mandei mensagem pro meu esposo dizendo que eu tava passando mal, né? Só que daí eu não achei que fosse nada sério. Então, eu pedi pra ele comprar maçã, porque maçã era uma coisa que aliviava a minha azia, porque eu senti muita azia dela, né, na gravidez. Aí ele comprou maçã. Aí eu comi, aliviou. Aí eu já fiquei mais boazinha. No dia 20, que foi o dia que eu fui ao hospital e me internei, eu já acordei já com dor de cabeça, vomitando ainda quando eu comi alguma coisinha. E pra mim era isso, eu sonolenta. Até que eu fui pro hospital, né? Só que eu fui pro hospital, quem me levou foi minha mãe e meu pai, porque eu tava na casa deles, né? Porque meu esposo, ele tinha ido trabalhar. Então, qualquer coisa, era meu pai que iria me levar, né? Chegando lá, fui já pra triagem. Chegando lá, minha pressão tava alta. Tava bem alta a pressão. Tava, acredito eu, não lembro. Não vou lembrar o certo quanto tava a pressão, porque dá uns lapsos na memória, tá? Com 39 de febre. E tava lá, comecei a dar um pouco de falta de ar. Então, nesse momento, as enfermeiras e médicas optaram pela minha internação, que no caso seria para observar, né? Observação. Então, eu fiquei lá, eu cheguei lá, acredito eu que eram umas 3 para 4 horas, mais ou menos esse horário. Então, eu cheguei lá, pra mim, eu não iria ganhar bebê nesse dia, pra mim, eu só ia ficar lá de observação e pronto, mas não foi o que ocorreu. Eu já precisei usar o oxigênio, porque
tive broncopneumonia e pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é decorrente à pressão alta e outros fatores, que depois vocês quiserem, vocês podem pesquisar certinho o que é pré-eclâmpsia. Aí a broncopneumonia foi uma pneumonia assim que eu não tinha sintomas, sabe? Tipo, ela foi uma pneumonia silenciosa. Então eu já estava precisando, num dia que eu me internei, usar o oxigênio por conta que minha saturação ela estava um pouco baixa. Pouco não, estava baixa. Então, pra mim era tipo de rotina, sabe? Não tava ainda caindo a ficha. Aí fiz os testes de gripe, que é influenza, fiz HN1 e de Covid, para ver se eu tava com algum desses três síndromes gripais, né? Graças a Deus eu não tava com nenhum dessas três, tá? Os testes deram todos negativos. Eu passei, então, essa tarde que eu falei, das 3 às 4 horas mais ou menos, até mais ou menos o horário da manhã para tarde na observação. Após esse período, eu precisei me hospitalizar, no caso, ir diretamente para UTI, porque minha saturação estava muito baixa. Chegando lá na UTI, eu não fiquei muito tempo, porque eu precisei fazer cesárea de emergência, né? Chegando lá, minha saturação estava muito baixa mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles estavam com oxigênio, viu que o oxigênio não estava fazendo efeito. Então, precisei que fosse colocada aquela máscara de oxigênio, que é todo o tampão e tem o tubo. Essa daí eu precisei. Eu lembro muito bem dessa hora, porque como eu tava numa ala UTI, tinha algumas outras pessoas lá naquele ambiente, né? Eu lembro muito claramente que eram assim, né? 3 pessoas aqui e 3 pessoas aqui. Eu era a primeira aqui e eu vi que tinha gente com entubada, né, gente? Eu vi gente entubada, um senhorzinho até. E o enfermeiro falou assim pra mim, a gente vai precisar usar a máscara de oxigênio com você para ver se a sua saturação ela melhora, porque ela tá muito baixa. E durante esse período, né, que eu fiquei mais ou menos meia hora, acho que 1 hora, meia hora com essa máscara, eu via o coraçãozinho dela, né, porque é alto toque. Aquele exame que fica a todo momento falando quanto o coração da criança tá, né? E o dela tava muito acelerado, por quê? Porque eu não estava respirando muito bem, então me faltava o ar. Então, faltando o ar, ela, por precisar desse oxigênio, também tava sofrendo, né? Tava tendo uma... como se também tivesse com pouco ar, né? Porque ela precisava de mim bem pra... Retomando, né? Eu fiquei mais ou menos meia hora, 30 minutos, meia hora, com a máscara de oxigênio, que no caso a máscara de oxigênio serve para ajudar a gente a respirar. E minha saturação ela continuava muito baixa, então não estava ajudando, né? Então eu lembro que na minha frente tinha um senhor no qual estava entubado. Ele estava entubado, então quando eu vi o enfermeiro pegando essa máscara que eu tava, né, que é a máscara de oxigênio, ela tinha um tubo, o mesmo tubo que é usado para quando você é entubado, que coloca o tubo pela sua traqueia, né? E no caso da minha não, a minha era máscara. Aí eu lembro de ter perguntado, você vai me entubar também? Você vai usar aquele igual do senhor em mim? Ele me respondeu que não, que iria usar aquele método, que é a intubação, somente se eu não respondesse por meio da máscara. E foi o que aconteceu. Eu não respondi bem, eu não consegui voltar a subir a minha saturação, ela só estava baixando. Então, o que aconteceu? O coraçãozinho dela estava batendo mais forte porque ela não estava tendo oxigenação adequada para que o coração dela ficasse
em batimentos normais. Então ela precisava sugar mais e então ela começou a acelerar muito o coração, né? Então daí eu via o médico falando com outras pessoas, acredito eu, enfermeiro, outros médicos, porque ele estava assim, e tinha metade na parede, mais o vidro. Então ele conseguia ver os pacientes por esse vidro e continuar trabalhando pelo computador. Então eu via que ele conversava com muita gente e olhava para mim e eu já ficando preocupada porque eu, do lado dava para ver a minha saturação, dava para ver o exame que é para verificar o coraçãozinho dela, e o coração dela tava muito, com batimento muito forte, muito rápido, né, que é o BPM, batimentos por minutos, acredito que seja isso, né, e quando eu me recordo, assim, que veio aqueles enfermeiros todos junto ao médico, veio bastante, gente, juro, veio todos, acredito eu, que daquela ala de UTI veio todos os enfermeiros e o médico, até com a maca, né? E o médico me informou que eu teria que fazer uma cesárea de urgência por conta da minha saturação e por conta da neném, porque ela estava sofrendo, estava tendo sofrimento. É uma coisinha que tá escrito lá nas nossas, nas, nos nossos prontuários, né? Que eu não sei explicar bem. Então, o que é que acontece? Ele me informou, você vai ter que fazer uma cesárea de urgência. E aquele momento eu me desesperei. E ele falou que iria me sedar, né? Eu comecei a chorar. E do meu lado, em meio a todos aqueles enfermeiros, tinha uma enfermeira, acredito eu que era uma enfermeira. Ela segurou na minha mão e falou que iria dar tudo bem, que ela ia estar comigo a todo momento na hora da minha cesárea. Então, eu lembro que aquela máscara de oxigênio ficou em mim, que no caso não era de oxigênio, era de sedação, né? Então aquela máscara ficou e em acho que menos de 1 minuto eu já estava apagada. Então, fora estavam meu esposo que estava chegando e minha mãe. Então, eles foram informados que precisava fazer uma cesárea de urgência. Dessa parte eu não sei explicar, porque como eu estava sedada, né? Então, as pessoas me falaram o que aconteceu. Meu esposo estava chegando, que ele iria me visitar, porque até então ele não estava no momento, porque ele tinha ido embora, que ele veio para casa para tomar banho, porque ele já tinha ficado comigo durante a noite, a madrugada e um pouquinho da manhã, quando foi troca de plantão, né? E ele veio para casa para tomar um banho, né? Fazer o que ele tinha que fazer. Porque até então ninguém esperava que eu fosse ter neném ou que eu fosse piorar. Aí informaram pra minha mãe que eu ia precisar fazer cesárea. E quando ele chegou, assim que ele chegou, ele tava indo no banheiro, ele ouviu quem é acompanhante, que era o meu acompanhante, né? Aí ele falou que era ele. O médico pediu pra ele esperar um pouco. No que ele pediu pra esperar um pouco, já veio aquela maca, acredito eu que já veio, né? Eu não tenho uma cronológica certa, tá? Até porque ele não tá em casa pra explicar pra vocês o que aconteceu também. Então, ele já me viu, assim, com a maca, desacordada, né? Porque, como eu falei, eu tinha sido sedada. E falaram pra ele que ia precisar fazer uma cesárea de urgência por conta do meu estado. Que até então eles não sabiam que era um broncopneumonia pré-eclâmpsia, acredito eu, né? Até aquele momento. E falaram pra ele que durante a cirurgia, que era pra ele ter muita fé, porque tanto eu quanto a nossa neném poderia perder a vida. Acredito eu que a gente tinha muito poucas chances de nós duas sobreviver. Poderia eu sobreviver ou somente ela sobreviver. Porque foi uma coisa assim que movimentou todo o hospital, porque foi uma coisa assim, ó, que aconteceu assim, tipo, quando eu estava em casa, eu não estava tendo esses sintomas assim, de falta de ar, que eu não conseguia se respirar.
Acredito eu que era só aquela falta de ar por conta da barriga, né? Porque quando eu ganhei ela, eu estava de 39 semanas, então ela poderia nascer a qualquer momento, mas nunca na minha cabeça que ela iria ter, eu iria ter todas essas complicações durante o parto. Então, assim, informaram pra ele que eram poucas as chances da gente sobreviver as duas e que acredito, que ele me falou era 1%, né, de chance de mim e dela, da minha pessoa e dela de sobreviver. Então, no caso, aí ele não pôde entrar na hora do parto, tá? Eu fiquei sozinha no quarto, sem nenhum acompanhante, mas acredito eu que estava com Deus, né? Que foi o grande salvador da nossa vida. Porque quando ela nasceu, ela já nasceu sem respirar e teve uma parada cardíaca. Então, com isso, se ela sobrevivendo, ela poderia ter alguns problemas que, graças a Deus, hoje ela não tem. Ela tem um desenvolvimento assim que acredito eu que se ela tivesse sido de parto normal, ela não teria esse desenvolvimento tão evoluído quanto ela tem hoje, sabe? Então, a minha bebezinha, ela é um milagre, porque ela já nasceu sem respirar, ela teve uma parada cardíaca, né? Então, assim que ela nasceu, ela já saiu da sala da UTI, do parto, já foi diretamente pra UTI. Então, meu esposo, ele viu eles tirando ela lá da sala, já com... Acho que eu acredito, não acredito eu que com a máscara de oxigênio e fazendo... Acho que, não sei como é que fala pra voltar do batimento. E eu acredito que... Ai, gente, não... Esse relato, assim, é mais do que me contaram, então não vou... só tô falando aqui o que me contaram, tá? E eu na sala fiquei lá, né? Então, porque precisava fechar a barriga. Teve todo um esquema que eu não sei o que aconteceu, sabe? Que era meu desejo, tá tendo aquela percepção, sabe, do parto. Eu queria... Esse dia do parto era a minha ansiedade. Tanta minha ansiedade que eu tinha muito medo de como é que seria. Eu queria ter parto normal, mas ao mesmo tempo eu tinha medo por conta das dores, né? E a cesárea por conta da anestesia, porque todo mundo fala que ela dói, né? Mas eu não sei como é que é essa dor, né? Então, no caso, tive a bebê, tanto ela quanto eu fomos pra aula da UTI, né? Que eu já tava na aula da UTI, então eu continuei. Aí, no caso, eu fui pra UTI, acordei, mas precisei ser sedada e entubada. Foi entubada, tá? Fiquei do dia 20 ao dia 30 no hospital. Mas, acredito eu que dia 27 eu saí da UTI. Eu fiquei alguns dias desacordada. Não sei ao certo, porque quando você fica desacordada, quando você volta, você tem esquecimentos, tá? Mesmo que as pessoas contem pra você como é que foi o dia, não entra na sua cabeça. Você parece que tenta apagar de qualquer jeito informações daquele sofrimento, sabe? Eu lembro que eu fiquei alguns dias... eu fiquei, no caso, alguns dias desacordada. Eu lembro que quando eu acordei, sabe aquele desentendimento? Sabe o que eu tô fazendo aqui? Foi a situação que eu vivi. E eu acredito eu que fiquei paralisada, assim, olhando ao meu redor. Até porque você tá desacordado durante o tempo. Você acorda num ambiente que você não conhece, é muito estranho. Aí eu vi algumas enfermeiras conversando, né? Lembrando que eu tive a minha bebê dia 21 de abril. Pra mim, quando eu acordei, poderia até ser dia 22 de abril, mas não era. Era dia 25 de abril. Dia 25. E elas conversando, elas falam, sei lá o que, dia 25 de abril hoje. Aí, é o que, moça? Que dia é hoje? Dia 25.
como assim? Eu vim pro hospital, tive minha bebê no dia 21 e já é dia 25. Aí elas me explicaram o que aconteceu, que eu tive uma cesárea de urgência. E assim que eu acordei, gente, eu sentia muita dor. Eu não conseguia movimentar meu corpo pra frente ou levantar, porque eu sentia muita dor. E toda vez que eu levantava, eu faltava o ar, eu não conseguia respirar. E eu começava a chorar. Por quê? Porque eu tive broncopneumonia. E também tava dando aquela ansiedade, né? Por conta da UTI. Quem já foi pra UTI sabe como é que é aquele ambiente, né? Calma, mamãe. Aí, sabe como é que é? Então, eu tive crises de ansiedade. Eu fiquei na UTI depois que eu tive ela, depois que eu acordei, né? Porque eu acordei, fiquei 2 dias. Então, saí da UTI dia 27. Só que eu tinha visto ela um dia antes. Eu não vi ela. Eles me levaram pra ver ela, mas eu não conseguia levantar. Eu fui de cadeira de roda, então eu vi somente o pé dela, porque ela também ainda estava na UTI. Então ela também precisou de sonda. Lembrando, um fato, eu fiquei de sonda também, tá, gente? Porque eu não conseguia comer. Porque, como eu tava desacordada, né, não tinha como eu comer e eu tinha sido entubada. Então eles precisavam ter essa sondagem, né? Pra eu poder me alimentar e não perder os nutrientes e assim piorar meu caso. Então eu tinha que ser soldada também. Então, no caso, quando eu fui ver minha bebê, eu ainda tava de sonda, né? Eu ainda tava de sonda. Eu só retirei a sonda quando eu saí da UTI e fui pra internação, normal, tá? Então, eu tava de sonda, de oxigênio e só, né? E os outros paramentos que é os normais, que é o dedinho aqui pra ver se tá tudo certo. Então, quando eu fui ver ela, eu vi somente o pezinho, porque eu não conseguia me levantar, porque doía muito e se eu levantasse eu perdi o ar, porque eu ficava desse jeito, por conta da respiração. E ela na UTI. Já no caso dela, durante a UTI, os primeiros dias que meu esposo conta, não tinha, tipo, evolução dela, sabe? E os médicos falavam pra ele que ela poderia ter dificuldade de desenvolvimento por conta de que ela nasceu sem respirar. Então, quando a pessoa nasce assim, sem respirar, ela pode ter algumas complicações. Então, graças a Deus, ela não teve nenhum tipo de complicação, tá? E os médicos que trataram tanto eu quanto tratou ela foram, acho que anjos enviados, eu acho não, tenho certeza, anjos enviados de Deus para que eles tivessem todos os cuidados e que a gente saísse de lá com saúde, saísse bem, né? E foi o que aconteceu, tá? Tipo, nos primeiros dias não tinha boas notícias dela, mas depois que eu fui ver ela, ela foi evoluindo, sabe? Ela foi evoluindo. Aí, dia 27, que foi a primeira vez que eu dei mamar pra ela, porque eu saí, né, dia 27, acredito, isso, eu saí da UTI dia 27 ou dia 26, gente, me perdoe os dias, tá? De abril desse ano, de 2024, só que dia 27 eu dei a primeira vez mamar pra minha bebê. Eu lembro porque a enfermeira, enfermeira não, médica que cuidou dela, enfermeira, tiraram uma foto daquele momento, porque ela com sonda, né? Porque como eu não estava lá para amamentar, então ela tinha que ser nutrida de alguma forma. Mas no casinho dela, ela precisou de sonda, tá? Aí, dia 27 de abril, eu dei a primeira vez mamar pra ela. Então, gente, depois disso, como eu já tava na internação, eu conseguia ir a qualquer momento visitar ela. Só não conseguia ir mais porque ela precisava fazer exames, precisava fazer um monte de coisa lá dentro da UTI ainda. Ela estava dentro da UTI, tá? Então, a partir desse dia que ela começou a mamar no peito e ter os nutrientes certos,
do peito, né? Ela começou a evoluir mais ainda. Então, dia 29 de abril, que é o meu aniversário, que eu fiz 24 anos, ela saiu da UTI e foi para o berçário. Né, mamãe? Isso pra mim foi uma vitória, porque eu já achava que nós iríamos sair do hospital no dia do meu aniversário. Mas não foi o que aconteceu, né? Deus preparou que a gente saísse dia 30 de abril e foi o que aconteceu. Acredito eu que tem mais coisinhas aí que aconteceu, mas que eu não me recordo, tá, gente? Por conta que a mente da mãe, ela já fica uma bagunça, ainda mais a mãe que foi internada, ficou inconsciente. Acho que bagunça mais aí, gente. Então, no caso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do meu relato, que vocês tenham assistido até aqui. Caso eu lembre, me recorde, ou até mesmo meu esposo queira vir aqui gravar a versão dele dos fatos, né? Porque ele viveu todo o momento, tanto ele quanto minha mãe, que foram as pessoas que os dois que estiveram comigo nessa, né? Que é de internação, de acompanhamento, foram os dois. Então, eles conseguem contar com mais certeza do que aconteceu, tá, gente? Se bater no seu coração, você curte, compartilha, comenta muito nesse vídeo, porque eu vou trazer mais vídeos com a participação da Dona Lívia, tá, gente? A Dona Lívia faz mêsversário amanhã, de 7 meses, a minha gordinha, o meu milagre, vai fazer 7 meses. E eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, a equipe médica, que foi a que cuidou da gente, que eu tive minha bebê aqui em São Paulo, Zona Leste, tá? No Tidsetuba. Então, a todos os médicos que estiveram nesse dia tão importante nas nossas vidas, né? Que fizeram de tudo e um pouco mais para salvar a gente. A nossa eterna gratidão. E que eu acho que nada vai conseguir agradecer, sabe? Nenhum gesto vai conseguir agradecer, tipo, ter aquele merecimento, sabe? Porque foi um ato deles muito heróico e agradecer a todo mundo que estava comigo. E meu esposo, a minha mãe, que estiveram a todo momento ao meu lado, né? Lá no hospital. E a todas as orações que a gente recebeu, porque as orações também foram muito importantes para que a nossa recuperação ela fosse 100%. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha, inscrevam-se no meu canal, tá? Que vai ter mais vídeos, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, dá tchau. Ali, ó, olha ali. Ó, tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Hey, tchau.